Quais são os requisitos para a interceptação telefônica ser deferida legalmente? Na análise de jurisprudência de hoje, esse é o tema: interceptação telefônica, requisitos legais. Trago para vocês aqui uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF, no julgamento de um agravo regimental em habeas corpus 241.908 do Paraná, originário do Paraná. Aqui houveram 2 agravos regimentais interpostos, o segundo pelo Ministério Público com o objetivo de mudar a decisão do ministro Nunes Marques, relatoria do ministro Nunes Marques. Um caso bem interessante, uma ação penal que tratava lá no Paraná de investigação em crimes contra a administração pública, crimes de fraude à licitação, aquelas grandes operações. Foi feita a eclosão da operação com prisão, com busca e apreensão, mas a origem começa em uma interceptação telefônica. Caso extremamente interessante. E a tese aqui, debatida pelos advogados de defesa, foi que não se respeitou o conteúdo da lei de interceptação, o conteúdo previsto no artigo 2º e no artigo 5º da lei de interceptação. O artigo 2º traz os motivos, os fundamentos jurídicos que devem ser usados para se decretar uma interceptação telefônica. E o ponto nodal aqui, arguído pelos advogados, foi a falta de demonstração da imprescindibilidade da prova. O ministro Nunes Marques, ele faz uma análise detalhada ali do histórico da investigação e ele analisa o relatório policial e ele analisa a decisão judicial que decretou a interceptação telefônica e mostra com clareza que na decisão o juiz não aborda de forma nenhuma a necessidade daquela prova, a demonstração de que ela é imprescindível para se alcançar o resultado da investigação. Como é que isso funciona? O magistrado, o delegado e o Ministério Público, quando vão requerer a interceptação para o magistrado, eles precisam no relatório e no parecer demonstrar que eles já tentaram investigar aquela situação, aqueles fatos, usando outros meios investigativos, usando a condução das pessoas para serem ouvidas, usando a investigação, analisando os documentos referentes, no caso ali, ao processo licitatório, tá? Chamando os donos das empresas para serem ouvidos. Precisa ter essa demonstração de que já foi feita uma investigação tradicional no passado e que essa investigação tradicional ela não teve resultado. Por meio dela, eles chegam numa barreira que existem os indícios de que aquelas pessoas são autores de um fato criminoso, mas documentalmente e testemunhalmente não se conseguiu elencar nada, mas há a suspeita que realmente foram elas. E o ministro vem fundando, né? Ele trabalha o texto da lei, a lei das interceptações é a lei 9.296 de 96. E ele diz assim, que quando autorizada, deverá ser expedida pelo juiz competente em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e sua indispensabilidade. Ele cita uma jurisprudência do STF no HC 130.596,
de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que cá entre nós é um ministro duro, é um ministro que aplica a lei penal com dureza, tá? E aí ele vai analisando a jurisprudência e o texto, e mais à frente ele entra no texto da lei. Ele diz, ele lê a linha A, ele fala, estejam presentes indícios. Aqui é o texto do artigo 2, tá? Da lei 9.296. Estejam presentes os indícios razoáveis de autoria ou da participação do investigado na infração penal. E a linha B, que é o ponto nodal desse voto, não haja outros meios disponíveis para se produzir a prova. A C fala que o fato apurado constitui crime punido com reclusão. Então, a linha B do artigo 2º, que é o ponto nodal. A autoridade policial, o Ministério Público e o juiz, quando decidir, ele precisa fundamentar a sua decisão demonstrando que não existe outra forma de produzir prova contra aquelas pessoas, que já se tentou colher depoimentos, já se tentou analisar os documentos do processo licitatório, que era o caso aqui, era uma licitação. E olha, nada disso funcionou, mas a gente tem a grave suspeita que tem indícios que essas pessoas cometeram crime. A única forma hoje é qual? Quebrando o sigilo telefônico, quebrando o sigilo telemático, quebrando o sigilo de dados dessas pessoas. Ele justifica, ele passa ali pelo texto legal, ele volta no texto legal do artigo 4º, o artigo 4 diz que ele inclusive transcreve: o pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração da infração penal, com indicação dos meios a serem empregados. A necessidade, ela é a pedra de toque das medidas cautelares, tá? Tudo que se vai requerer em termos de medida cautelar precisa se demonstrar necessidade. Importantíssimo isso, tá? E aí ele vem, trabalha até outra jurisprudência, o inquérito 2424 de relatoria do ministro Peluso e também o HC 105.527 de relatoria da ministra Ellen. Ambos processos os ministros já estão aposentados, tá? Então, ele trabalha bem essa questão da justificação legal, da fundamentação legal e entra no caso concreto na decisão judicial, onde ele mostra que o relatório investigativo não trouxe fundamentos que demonstrem a imprescindibilidade da prova. E nesse caso aqui, nesse agravo, o julgamento ele foi levado para a corte, né? Havia uma decisão monocrática, foi feito o agravo, ele foi levado para a turma do Supremo, onde todos os ministros votaram. O ministro André Mendonça, inclusive, que abre a votação, ele é o mais novo nessa turma, abre a votação, também fundamentando de forma muito coerente a necessidade de se demonstrar a imprescindibilidade. No voto ainda do ministro Cássio Nunes Marques, né? O nome dele é Cássio Nunes Marques, ele usa como nome de guerra Nunes Marques. Ele frisa que no caso não foram indicados quaisquer fatos ou dados indiciários contidos no aludido relatório investigativo aptos a embasar as medidas. O magistrado acabou por deixar de apontar a razão pela qual a interceptação telefônica seria imprescindível à apuração dos fatos narrados. Ele nem sequer mencionou de forma concreta a existência de provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para autorizar a referida diligência invasiva. Então, o que acontece? Tem que ser feito isso para respeitar
a necessidade das fundamentações das decisões judiciais e da obediência à lei, porque o texto legal é claro no sentido de que é necessário mostrar a imprescindibilidade. E aí no final ele concede a ordem, né? Ele concede a ordem, reconhece a violação do direito à decisão fundamentada e concede a ordem para poder declarar ilícita aquela prova e determinar que ela seja excluída dos autos e seja proferida uma nova sentença, agora sem essa prova dentro dos autos. Esse julgamento ele é importantíssimo porque nós estamos numa era onde as investigações, a grande maioria das investigações, principalmente em crimes assim, são produzidas, nós chamamos, sentadas. Não são produzidas na rua, são produzidas por policiais em gabinete que trabalham ali com base no que eles ouvem ou no que eles acessam das interceptações telemáticas, as mensagens de texto do WhatsApp, dos e-mails, ou então até mesmo o acesso à nuvem de dados das pessoas investigadas. E essa regra de demonstração da imprescindibilidade, ela serve para todas essas situações, para que você possa efetivamente ter conteúdo que justifique, ter fundamentos que justifiquem a quebra do sigilo telefônico, a quebra do sigilo de dados. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo da nossa análise de jurisprudência. Quero te pedir algo diferente. Quero te pedir que entre no canal, pegue uma das nossas playlists ali, sustentação oral, análise de jurisprudência, e deixe ela tocando no seu YouTube para você assistir e ouvindo ali. Também o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e vai entregar mais ele para a internet. Consequentemente, você nos ajuda a crescer. Também, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, faça aqui o seu comentário, ative as notificações, curta esse vídeo e compartilhe ele com as pessoas que você entende que gostam desse tema de direito penal, processo penal, aplicados para a advocacia criminal. Um grande abraço para você, Deus te abençoe sempre.